reino não é deste mundo. À primeira vista, trata-se de uma frase curta, quase simples. Contudo, quando examinada à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, ela revela uma profundidade que ultrapassa o campo da retórica e alcança o próprio alicerce da moral cristã. Proferida por Jesus diante de Pôncio Pilatos, essa declaração não constitui um afastamento do mundo, mas a revelação de um princípio estruturante, o reconhecimento de que a vida material é transitória e subordinada a uma realidade superior, a vida futura. Allan Kardec menciona que esta frase funciona como chave hermenêutica de toda a doutrina moral do Cristo. É a viga mestra sobre a qual repousa todo o edifício ético que ele propôs à humanidade. Sem a compreensão da vida futura, a renúncia, o perdão, o amor ao próximo e o desapego pareceriam irracionais. Com ela, tornam-se perfeitamente coerentes, lógicos e profundamente libertadores. É essa chave que transforma por completo a forma como entendemos o sofrimento, a justiça, as desigualdades e, sobretudo, o sentido da própria existência na Terra. Aqui não se trata apenas de fé, trata-se de uma reordenação consciente de valores, capaz de modificar radicalmente o modo como vivemos, julgamos e escolhemos. E é exatamente isso que vamos compreender no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Imagine a cena. De um lado, o maior símbolo do poder político de seu tempo, o Império Romano, o maior império da Terra naquela época, personificado pelo governador Pôncio Pilatos. Do outro, um homem algemado, prestes a ser condenado à morte, falando de um reino que ninguém pode ver e que nenhum exército pode conquistar. É nesse confronto de reinos que essas palavras são ditas. Pilatos vai direto ao ponto. És tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus rompe todas as expectativas. O meu reino não é deste mundo. Ele explica que, se o seu reino fosse terreno, seus servidores teriam lutado para defendê-lo. Não houve resistência, não houve levante, não houve espada, porque o que estava em jogo não era um trono humano, era uma verdade espiritual. Confuso, Pilatos insiste. Então, tu és rei. E Jesus confirma, mas sem termos absolutamente inéditos. Tu o dizes? Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. É nesse ponto que o Evangelho segundo o Espiritismo faz a leitura mais profunda do episódio. Ele identifica a vida futura como o verdadeiro ponto central de toda a explicação. A peça que dá sentido ao conjunto, a variável que equilibra uma equação aparentemente insolúvel. Porque, quando observamos apenas a vida material, encontramos um mundo repleto de anomalias. Pessoas honestas que sofrem sem explicação. Pessoas desonestas que prosperam impunemente. Injustiças que parecem definitivas. Dores que parecem absurdas. Se essa fosse a única existência, a ideia de uma justiça divina seria, de fato, insustentável. A vida futura surge, então, como elemento que restaura a coerência do universo moral. Ela explica o que a matéria não consegue explicar. Ela corrige o que o tempo terreno não consegue reparar. Ela revela que nada está fora da lei, apenas fora do nosso campo de visão. E é exatamente por isso que Jesus pôde afirmar com serenidade absoluta: o meu reino não é deste mundo. Diante de Pilatos e do maior império da terra, Jesus não nega ser rei, ele redefine radicalmente o que significa reinar e estabelece um contraste poderoso entre dois tipos de realeza. De um lado, a realeza terrestre é o poder do governante, do líder político, do grande empresário, da celebridade, um poder real, porém instável, frágil e transitório. Ele depende da aprovação social, do mercado, da força física, da imagem pública e possui uma data de validade inquestionável: a morte. Do outro lado, surge a realeza moral. É o poder dos grandes benfeitores da humanidade, como, por exemplo, Gandhi, Madre Teresa, Pasteur, Beethoven, Chico Xavier e tantos outros que fizeram tanto pela humanidade. Trata-se do domínio do exemplo, das ideias, do bem realizado, da verdade semeada. Este poder não apenas resiste à morte, mas se expande após ela. É nesse sentido, e somente neste, que Jesus se reconhece como rei. Ao dizer: meu reino não é deste mundo, ele declara em essência: o teu poder é temporário, o meu é o da verdade, e a verdade não morre. Assumir essa ideia com seriedade transforma radicalmente o modo de existir, altera o eixo de interpretação da vida. E Kardec ilustra isso com uma metáfora de extraordinária força pedagógica: a visão do vale e a visão do cume. A visão do vale é de quem acredita que esta vida é tudo o que existe. Aqui, cada fracasso é definitivo. Cada injustiça é irreparável, cada perda é absoluta. Não há instância superior, não há reparação futura, não há recomeço.
tudo precisa dar certo agora, e qualquer erro pesa como uma sentença. É o desespero de quem aposta toda a existência em uma única jogada, como estar no centro de uma grande cidade. Os prédios parecem gigantes, os ruídos ensurdecem, os problemas ocupam todo o horizonte. O chefe, o rival, a crise financeira, o status social, tudo assume proporções esmagadoras. Vive-se numa corrida ansiosa por reconhecimento, poder e prazer, porque o tempo parece curto e definitivo. A visão do cume, ao contrário, propõe uma ampliação da consciência, deslocando o olhar humano da escala imediata para a perspectiva da eternidade. É olhar a vida a partir da escala da eternidade. Os problemas não desaparecem, mas deixam de dominar. As dores não são negadas, mas são redimensionadas. A paciência não nasce da indiferença, mas da compreensão de que nada está perdido e nada é definitivo. É nesse novo ponto de observação que a existência deixa de ser um campo de desespero e passa a ser uma escola. E é exatamente para esse cume que Jesus aponta quando declara: "O meu reino não é deste mundo." Finalmente, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo se encerra trazendo uma comunicação espiritual datada de 1863, atribuída ao espírito de uma antiga rainha da França. Ela se inicia com palavras que atravessam a consciência como um golpe. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Ela prossegue com uma lucidez que dilacera. Da minha realeza terrena nada trouxe comigo, absolutamente nada. E acrescenta um detalhe ainda mais contundente, e como que para tornar a lição mais amarga, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Eu acreditava que, por ser rainha na terra, entraria como rainha no reino de Deus. E conclui com uma única sentença que resume toda a falência espiritual da visão materialista, que é desilusão. Aqui, a visão do vale encontra o seu desfecho inevitável. É o colapso interior de quem possuía tudo no mundo e nada preservara para a eternidade. Esse testemunho se torna a ponte perfeita para a pergunta final: se não é pelo poder, pela glória e pela supremacia terrena, qual é então o caminho para o verdadeiro reino? A resposta do Evangelho é direta, sem rodeios. O caminho passa pela abnegação, pela humildade, pela caridade e pela benevolência. E é justamente aí que o reino começa. A mensagem final é profundamente consoladora e libertadora. Nosso valor real não vem das coroas passageiras que usamos aqui na Terra, mas do caráter que construímos. Não é definido pela posição social, mas pelas ações. E assim, a reflexão final fica para cada um de nós. Se os reinos deste mundo são tão frágeis, tão passageiros, onde estamos construindo o nosso verdadeiro e eterno reino?